Capítulo 17. A sociedade que queremos e que ainda não tem M. Chegamos ao fim do raio-x. Ao longo destas páginas, dissecamos a máquina, suas engrenagens históricas, seu concreto hostil, seu código excludente, sua burocracia cruel e seus estereótipos asfixiantes. Diagnosticamos o capacitismo estrutural não como um preconceito, mas como um sistema operacional de uma sociedade que decidiu, tijolo por tijolo, excluir parte de si mesma. Agora, a pergunta final, a única que importa: para onde vamos a partir daqui? Este capítulo não é um resumo. É um manifesto pelo fim do mundo como o conhecemos. Porque a sociedade que temos não serve. A sociedade que queremos ainda não existe. E o espaço entre essas duas frases é onde nossa luta se localiza. O Brasil possível, onde a acessibilidade não é favor, é infraestrutura básica. A sociedade que queremos é aquela que entendeu, de uma vez por todas, uma chama simples: acessibilidade é infraestrutura. É tão fundamental quanto esgoto, luz elétrica e asfalto. Você não pergunta se uma casa vai ter encanamento. É óbvio que sim. Na sociedade que queremos, perguntar se um prédio novo vai ter rampa, banheiro acessível ou comunicação em Libras soará com a mesma absurdidade arcaica. Nesse Brasil possível, a calçada acessível é o indicador civilizatório básico, mais importante que o paisagismo da praça. O intérprete de Libras no hospital não é um serviço especial, é parte do equipamento padrão da sala de emergência, como o oxigênio. O trabalho adaptado não é um custo com a cota, é o reconhecimento de que talento não tem formato padrão, que diversidade fortalece qualquer equipe. É a sociedade que para de celebrar ilhas de acessibilidade, um museu adaptado, uma escola modelo, e se dedica a drenar o oceano de obstáculos que cerca essas ilhas. O objetivo não é criar espaços especiais para pessoas com deficiência, mas tornar todos os espaços naturalmente habitáveis por todos. O checklist do fim do capacitismo, sinais de que estamos finalmente evoluindo. Como saber se estamos caminhando para esse futuro? Não será por um decreto. Será por uma série de mudanças de sensibilidade quase imperceptíveis, até que se tornem senso comum. Fique atento a estes sinais. 1. Quando a inspiração morrer. O maior sinal será o dia em que uma pessoa com deficiência realizando uma tarefa comum, trabalhando, estudando, cuidando dos filhos, não for mais tratada como herói ou fonte de inspiração. Quando for tratada apenas como o que é, uma pessoa vivendo. 2. Quando a consulta deixar de ser uma conquista. Quando a frase "nada sobre nós sem nós" deixar de ser um slogan de militância para se tornar um procedimento padrão em qualquer prefeitura, empresa de tecnologia ou emissora de TV. Quando a pessoa com deficiência for a consultora contratada, não a beneficiária ouvida. 3. Quando o laudo perder o poder. Quando a palavra da pessoa sobre seu próprio corpo e sua experiência for mais importante que o carimbo de um médico. Quando os direitos forem garantidos pela cidadania, não por atestados de validade curta. 4. Quando o erro for assumido. Quando um arquiteto, ao ser questionado sobre uma porta estreita, disser "me equivoquei, vou refazer o projeto", em vez de "mas a norma técnica diz que". Quando o capacitismo for visto como um erro profissional e ético grave, não um detalhe. O convite final é seu lugar nessa transformação. Este livro não foi escrito apenas para pessoas com deficiência. Foi escrito, principalmente, para quem não tem deficiência. Porque o capacitismo é um sistema mantido por todos nós, todos os dias, através da nossa indiferença, do nosso desconforto e da nossa preguiça de exigir o óbvio. Portanto, o convite é este: pare de ser espectador do apartheid capacitista e torne-se o sabotador da máquina. Seu lugar nessa transformação não é o de salvador ou aliado performático. É mais humilde e mais difícil, é o de aprendiz e de co-construtor. Para o arquiteto e o engenheiro, seu lugar é na prancheta, desenhando um mundo novo. Exija que a acessibilidade seja a primeira linha do projeto, não a última. Torne-se um especialista em desenho universal. Para o professor, seu lugar é na sala de aula, sendo o primeiro a identificar e desmontar o preconceito. Aprenda, peça ajuda, adapte. A educação inclusiva é a raiz de tudo. Para o gestor público, seu lugar é no orçamento. Destine recursos reais, fiscalize, puna o descumprimento. Seja o garantidor, não o gestor de barreiras. Para o jornalista e o publicitário, seu lugar é na narrativa. Crie personagens com deficiência complexos, contrate atores com deficiência, mostre a vida comum, não só a superação. Para qualquer pessoa, seu lugar é no olhar. Treine-se para ver as barreiras. Pergunte como posso ajudar. E espere a resposta. Corrija o amigo que usa retardado como piada. Exija acessibilidade no restaurante, no cinema, no banco. Última provocação: o que você vê é a IVR amanhã. No início, propusemos um exercício. Agora, ao fim, proponho outro, mais profundo.
Amanhã, quando você sair na rua, não conte apenas as barreiras físicas que você vê. Comece a contar as barreiras que você não vê. Quantas pessoas com deficiência não estão na sua rua porque a calçada é intransitável? Quantas não estão na sua faculdade porque o material não é acessível? Quantas não estão no seu local de trabalho porque a vaga PCD foi criada para nunca ser preenchida? Quantas não estão nos filmes que você vê, nas novelas que acompanha, nos comerciais que consomem seu tempo? Essa ausência não é natural. É fabricada. É o produto final da linha de montagem do capacitismo. A sociedade que queremos não será dada. Será construída. Tijolo por tijolo, lei por lei, olhar por olhar, palavra por palavra. Será construída no dia em que um prefeito priorizar a calçada em vez do asfalto para os carros. No dia em que um CEO entender que uma equipe diversa é uma equipe mais inteligente. No dia em que um pai não ensinar seu filho a não olhar para a pessoa com deficiência na rua, mas a cumprimentá-la. A lei brasileira de inclusão nos deu um mapa. Cabe a nós percorrer o território acidentado. O caminho é íngreme, mas a direção é clara, rumo a um lugar onde a diferença não seja um motivo para exclusão, mas a premissa básica do convívio. Este livro termina. Mas a conversa, a indignação, sobretudo, a ação, não podem terminar. A sociedade que ainda não temos nos espera. Ela não será construída por heróis. Será construída por gente comum, cansada do mundo como ele é, e corajoso o suficiente para imaginar e exigir que ele seja diferente. A pergunta que fica não é o que vamos fazer. A pergunta é, o que você, agora, sabendo de tudo isso, vai fazer? Fim. Os apêndices práticos, o guia de leis, o glossário, os casos jurídicos e o checklist capacitista seguem nesta edição como ferramentas para a ação que este livro convoca. Epígrafe final. Acessibilidade não é sobre rampas. É sobre o direito de existir no mundo sem pedir licença. Uma pessoa com deficiência cansada de explicar o óbvio.